Bora aprender a usar as treliças de madeiras aqui dentro do Revit de uma forma bem dinâmica, bem paramétrica. Você vai agilizar os teus projetos com essas famílias. Então vamos lá. O que você faz? Estou com qualquer projeto aqui aberto para demonstrar. Vou na aba de famílias e acessarei aqui o plugin de famílias Revit Models. Se você ainda não tem esse plugin, assista a aula para entender como funciona e depois ao final te mostro como é que você pode conhecer e fazer aí a aquisição para instalar dentro do seu Revit, tá? Então, com o plugin aberto, você vai escolher aqui nas categorias a categoria de treliças de madeira. E aqui a gente tem uma treliça metálica que está errado a categoria dela, a gente vai ajustar. Mas ó, tem 33 famílias de treliça de madeira disponível aqui nessa categoria. Então, primeiro de tudo, você vai olhar as particularidades de cada uma. Tem aqui, por exemplo, treliça de madeira duas águas com apoio central. Treliça de madeiras duas águas com apoio lateral. E nós temos também treliças de madeira de duas águas com mais quadros, com 3 quadros, com 4 quadros, com 5 quadros. Então vai aumentando a quantidade de quadros aqui para cada lado. E tem ainda as famílias de treliças sem apoio. O que é o apoio? Aquele apoio lateral. Você vai ver a hora que eu começar a testar. Mas tem treliça que ela vem reta, que não tem um apoio, e tem outras que já possuem um apoio. Tem treliças ainda que tem diferente, ó. Treliça de madeira duas águas sem apoio lateral independentes. Deixa eu só travar o som para não atrapalhar. O que é independente? Significa que um lado você pode colocar uma inclinação de 30%, por exemplo. Do outro lado da queda d'água você pode colocar 50%. Às vezes pode ser necessário isso. Então tem vários modelos. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui essa treliça de madeira duas águas com apoio lateral e 5 quadros. Então dou um OK para baixar. Ela tem 5 quadros para cada lado da inclinação. Ela está fazendo o download e a gente vai colocar aqui no nosso projeto, certo? Ao inserir no projeto, perceba o seguinte. Coloco ela aqui em qualquer ponto. Se eu for aqui em arquitetura componente, ela não vai estar aqui na lista de componentes. Em qual categoria que ficam essas treliças? Na aba estrutura, contraventamento. Então é essa aba que fica as nossas treliças de madeira. Coloquei ela no térreo, mas eu poderia fazer o quê? Poderia entrar aqui no segundo pavimento, vir lá em estrutura, contraventamento, que eu já inseri ela, e colocar no segundo pavimento. Vincular ao nível é importante, tá? Não vou ensinar você a usar Revit aqui, mas vou falar das treliças e dar algumas dicas também. Então essa eu coloquei no térreo, essa de cima está no segundo pavimento. O que é legal? Porque se eu vir aqui e mudar o segundo nível, por exemplo, colocar 15 metros, exagerar, você vai ver que essa treliça que está vinculada ao segundo pavimento, ela acompanha a mudança desse nível. Por isso que é importante a gente sempre vincular as nossas peças a níveis e também a outros objetos. Ao selecionar essa família, ela tem uma quantidade grande de parâmetros e você tem que tomar cuidado, porque se você mexer no parâmetro de uma forma errada, ela pode apresentar algum bug, algum erro. Imagina que você coloca algumas dimensões exageradas, que não faça sentido, e na hora de remontar essa família, ela pode dar algum erro. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar uma peça aqui para o lado, deixar ela selecionada, e vou em editar tipo para mim conseguir visualizar aqui as alterações que a gente vai fazendo. Primeiro de tudo, tenho lá algumas opções aqui, mas eu tenho o comprimento. Vou mudar o comprimento para 7 metros e dou um aplicar. Olha como é que ela vai se moldando. Tenho também a inclinação. Eu quero uma inclinação de 40%, por exemplo. Ela já vai ter essa inclinação alterada aqui para a gente também, certo? Poderia continuar modificando. Eu vou só tirar um pouco do zoom aqui para a gente visualizar as alterações que a gente faz, tá? Eu tiro um pouco do zoom, deixo aqui na tela, dessa forma. Editar tipo e continua a edição. Está selecionada a outra família, por isso que não está azulzinho aqui. Mas ó, a altura da trava inferior tem 35 centímetros. É essa trava metálica aqui. Você pode mudar a altura. Se eu colocar 0,50 centímetros, der um aplicar, olha como é que ela modificou. Você pode também vir aqui a altura lateral. Vou colocar 1 metro, fica observando essa altura lateral. Então você tem que vir testando, tá? Você vai modificando aqui a família da forma que você precisa. Bitola A. Vou colocar uma bitola A de 20 centímetros e aplico, é o meu perfil. Olha como é que ficou gordinha aqui as minhas peças. Aí tem a bitola B, que é a profundidade, você também poderia mudar. Então você vai ajustando de acordo com a sua necessidade e você vai mudando. Tem algumas coisas que eu julgo ser importante para vir falando aqui com vocês. Então imagina, tem essa parte aqui da estrutura que está aqui no meio. Se eu for lá em editar tipo e modificar, tem um parâmetro chamado aqui, ó, espessura da chapa da trava, que eu posso mudar essa espessura dessa chapa.
Vou colocar 1 centímetro agora em vez de 4 milímetros. Ela ficou mais gordinha aqui, apesar de não ter aparentado na tela, tá? Depois nós temos também a largura da cava do pendural, largura da chapa da trava, largura da trava inferior. Tá vendo que está 35 centímetros? Vamos mudar aqui para 10 centímetros e aplicar. Olha como é que ficou menor essa largura aqui. Então você vai modificando de acordo com sua necessidade. Profundidade de cava do pendural. Tem também aqui trava inferior, largura da cava, inclinação, espessura da chapa, distância do pendural da linha. Se eu coloco 20 centímetros, olha como é que ficou mais distante aqui. Deu até uma bugadinha, lembra que eu falei? Pra você tomar cuidado. Essa distância você também pode colocar como 0. Vamos pegar ela aqui, ó, distância do pendural da linha, 0, dou um aplicar. Aí a peça vai se encaixar na outra peça de madeira, se você assim desejar fazer o teu elemento. Vou mudar a inclinação para 20%, para ficar mais bonitinho da gente enxergar. E vou mostrar que aqui em cima nós temos essas peças e o pendural que a gente pode esconder também. Então vou pegar e vou modificar para vocês verem. Editar tipo. O que a gente tem lá? É a altura lateral, a altura mínima da peça lateral, que você pode modificar também. Borda da trava superior, vamos mudar isso aqui, a borda da trava superior, colocar 10 centímetros, por exemplo. Olha o que ele veio, ele trouxe mais para baixo aqui aquela peça. Vou voltar como 0 para ela ficar alinhada da forma que estava. Comprimento da trava superior, 50 centímetros, a trava superior se estende. Se você quiser colocar 0, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona aqui, comprimento da trava superior 0, vamos ver se ela vai sumir. Ela sumiu, tá vendo? Que você pode deixar 100 também. Ah, Thiago, eu quero 100. Deve funcionar também para aquela peça de trás, tá? Só colocar aqui uma medida qualquer para a gente vir observando. Comprimento adicional, o que é que eu tinha colocado 0 aqui, que não modificou? Altura mínima da peça, comprimento adicional, comprimento da trava superior, 30 centímetros. Vou aplicar. Lá está. E a gente pode vir modificando. Aqui nós temos ó, a altura da trava inferior, mas é outra coisa que eu quero. Largura da cava do pendural. Imagina que eu coloque 3 centímetros. Fica observando aqui esse meio do aplicar. Ele só tem 3 centímetros lá. Então essa peça você pode mudar a bitola dela e você pode colocar a dimensão que você precisa para encaixar a tua viga ali em cima, por exemplo. Então você vai modificando. Largura da cava do pendural, 3 centímetros. Largura da chapa, largura da trava inferior. Então, tudo que for pendural que estiver falando, é essa parte de cima que você está trabalhando aqui. Então, se eu coloco aqui 20 centímetros, não vai funcionar. Por quê? Porque simplesmente essa peça é menor do que 20 centímetros. Como que eu faria um rasgo de 20? Tiago, a altura do pendural, se eu quero deixar 100, eu não quero que esteja uma peça passando aqui, também é possível. O que você vai fazer? Você vai colocar 0. Então vamos buscar aqui, ó, comprimento adicional superior do pendural, está em 10 centímetros. Coloquei 0, olha como é que ele fica. Ah, Tiago, mas entrou muito para dentro aqui então. Então, em vez de 0, você pode colocar 0,05 centímetros e deram aplicar. Olha como é que ela ficou. Com 5 centímetros ficou certinho, não está passando nada. Então você vai ajustando as suas famílias, você vai modificando e você vai trabalhando. Depois você pode replicar ao longo de todo o seu telhado, pode criar uma matriz. Você pode vir aqui, por exemplo, no segundo pavimento, selecionar ela, cria uma matriz. Imagina que você coloque lá, por exemplo, até o último, você quer que o teu telhado é daqui até esse outro ponto. E você quer, sei lá, 8 peças. Aí você consegue distribuir de forma automática. Agora você quer 9, você muda. Você quer colocar 10 peças. Então você vai alterando, criando matrizes e fazendo também a colocação em lote de todas essas famílias de uma só vez. É dessa forma que você manipula e que você distribui. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado para não colocar parâmetros, valores de parâmetros que vai desconfigurar as suas famílias e você não vai conseguir utilizar. As famílias de treliças de madeira são um pouco mais simples que as treliças metálicas, que têm alguns tipos de perfis mais avançados, que exigem uma parametrização mais avançada. Essas famílias de treliças de madeira está muito fácil para utilizar, muito bacana, desde que você baixe, observe, mude os parâmetros, gaste um tempinho ali namorando essas famílias para você entender como é que funciona tudo. Depois vai ficar muito, muito rápido de você trabalhar com elas. Vamos pegar essa aqui que não tem apoio lateral e que ela tem inclinações diferentes para cada lado, para demonstrar para vocês como é que é a melhor forma de utilizar. Então vou lá no segundo pavimento, vou pegar aqui estrutura contra ventamento, ela aqui está, vou no 3D.
Olha como é que ela é. E o que tem de diferente? Tem de diferente, principalmente, que ela não tem aquele apoio lateral, você não vai ter a altura lateral, simplesmente a altura dela se dá pela inclinação apenas, e você tem a opção de colocar inclinações diferentes. Ó, para a direita eu vou colocar 50%, para a esquerda eu vou colocar 10%. Olha como é que ela ficou. Ficou esquisitona, mas porque eu coloquei valores esquisitos também. Então, a depender do telhado que você vai fazer, isso aqui pode te ajudar muito também a configurar de forma mais rápida e expressa. Certo? É isso, aula curta aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não tem o plugin agora no mês de fevereiro de 2023, nós estamos com 4.970 famílias. A gente adiciona novas famílias toda semana. Tem famílias de todo tipo que você imaginar aqui para urbanismo, interiores, decoração, galpões pré-moldados, projetos comerciais, supermercado, loja de roupa, padaria. Tem tudo que você precisa e a gente está adicionando cada vez mais famílias aqui dentro, certo? Então clica no link da descrição do vídeo para você entender, conhecer o plugin e fazer a aquisição para instalar ainda hoje no seu Revit e começar a usar as famílias que tem aqui dentro. Beleza? Um abraço, até a próxima!